Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, no ar TV Saber. Hoje vamos conversar com Rogério Pereira da Cunha, cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos conversar sobre o coração, os problemas, os tratamentos. Doutor, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Gil. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre algumas dúvidas a respeito da doença cardiovascular, que tanta importância tem nos dias de hoje e tanto estrago causa na sociedade, em vidas, em dias parados fora do trabalho, e a prevenção na cardiologia tem um papel extremamente importante e nós conseguimos um nível de eficácia muito alto. Mas é preciso, sobretudo, que haja uma grande conscientização, que a população cada vez mais aprenda sobre a doença cardíaca e aquilo que provoca a doença cardíaca, para que a gente consiga reduzir realmente esses riscos. Doutor, segundo estudos, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% das mortes aqui em nosso país, como o infarto, doença vascular periférica, a morte súbita e o AVC. De que forma a cardiologia pode combater e ajudar essas pessoas? É verdade, Gil. Aproximadamente 32% das mortes acima de 40 anos são de causas cardiovasculares. E quando nós dizemos cardiovasculares, isso significa o infarto, a insuficiência cardíaca, os AVCs, os derrames, que na maioria das vezes têm origem nos mesmos fatores de risco que causam os infartos. E os fatores de risco mais importantes que chamam a atenção são colesterol alto, diabetes, o tabagismo, o fumo, a hipertensão arterial, que no Brasil a gente tem mais ou menos uns 80% dos hipertensos fora de controle. Nós temos mais ou menos 36 milhões de hipertensos e imagina que eu tenho 80% mal controlado. Às vezes que toma medicação até, mas com os níveis fora. E a genética, a história familiar de doença coronariana, de infarto, de AVC, sobretudo em fases mais precoces, em menos de 60, 65 anos, quando a gente tem familiares de primeiro grau com doença, é preciso ficar muito atento, porque com muita frequência, irmãos, filhos, têm doença subclínica, não tem sintomas, e às vezes o primeiro sintoma da doença já é o infarto ou até morte súbita. A gente tem métodos extremamente eficazes de prevenir a maioria. A genética a gente não consegue modificar, nós não podemos mudar o histórico, a família. E esses são os fatores principais, os mais importantes. Mas nós temos ainda o sedentarismo, né? A falta de atividade física, a obesidade e o excesso de peso, o estresse, essa coisa da ansiedade, essa coisa do sofrimento antecipado, depressão. O fenômeno emocional ele interfere bastante também, tanto indiretamente, levando a maus hábitos que aumentam o risco, como diretamente. A parte emocional ela interfere aumentando pressão,
favorecendo a arritmia, de modo que é preciso trabalhar o melhor possível na prevenção. Doutor, o ataque, o infarto e o AVC, na realidade, não tem como prevenir, não, né? Ele realmente acontece sem ninguém esperar. A maioria dos infartos e dos derrames, dos AVCs, eles têm origem nesses fatores que eu falei. É muito difícil, Ju, é muito raro que uma pessoa tenha um evento, tenha uma coisa dessas e não tenha antecedente nenhum que levantasse suspeita. Como esses fatores de risco, eles na maioria das vezes eles não dão sintoma, o que acontece é que às vezes a pessoa tem as razões para entupir as artérias, tanto no coração quanto no cérebro, mas esses fatores não dão sintoma. Então, diabetes, hipertensão, colesterol, e eu falo que isso não dói. E a maioria das pessoas acaba não indo para o médico se não estão com nenhum sintoma. Mas, às vezes, o primeiro sintoma do infarto pode sim ser morte súbita. E, em alguns casos, a gente consegue ressuscitação, reanimação, e outros não. Então eu digo sempre que é preciso chegar antes do infarto. É preciso identificar os fatores que vão provocar entupimento das artérias, reduzir esse risco e não deixar chegar no infarto. Há poucos dias eu tive um paciente que estava no shopping com os filhos e acabou tendo uma arritmia grave, precisou ser ressuscitado. Ficou 30 dias em coma e, graças a Deus, conseguiu, sobreviveu, está bem agora. Mas ele tinha fatores de risco. Ele tinha um pouco de cada coisa, mas tinha. Graças a Deus ele está bem, mas muitos casos a gente escuta e vê quase toda semana de tragédias que destroem famílias e não tem volta. Então, vai chegar antes. Doutor, diariamente no seu consultório, seus pacientes, existe aquele sintoma que é o mais procurado? O senhor atende? Gil, a maioria das vezes a gente tem pacientes que têm pressão alta, que têm dor no peito, que têm palpitações e que têm falta de ar. Então, dores no peito, dores na região anterior do tórax, a sensação de que o coração bate, a sensação de palpitação e a sensação de cansaço, de falta de ar, são os sintomas mais comuns. E às vezes eles são muito inespecíficos. Às vezes são sintomas leves e as pessoas acabam vindo porque tem crescido o interesse para reduzir risco. Muitas vezes podem ter outras causas. A doença musculoesquelética, a doença gástrica, a própria ansiedade. Mas eu digo sempre que é preciso, primeiro, descartar a origem cardíaca e aí a gente vai para outras causas. Sempre pensando num contexto clínico, num conjunto. É preciso sempre ouvir o paciente e juntar as peças que eu falo de um quebra-cabeças, seguir uma linha de investigação que é para cada pessoa de um jeito e tentar chegar antes que as coisas mais graves aconteçam. Doutor, nos cuidados preventivos, a atividade física, a boa alimentação e também o dormir bem, o sono, eles são super importantes. Gil, são extremamente importantes. A atividade física diária, se possível, mas se não é possível, tantas vezes por semana quanto a gente consiga.
é extremamente benéfico para a redução do risco cardiovascular. Reduz a pressão, melhora a circulação, reduz o nível de gordura no sangue, de colesterol, de triglicérides, diminui as arritmias. O sedentarismo é um grande mal. O ser humano veio de uma época em que o trabalho era muito mais físico e hoje o trabalho é muito sedentário, é muito parado. Então o exercício é extremamente importante. A alimentação, que a gente acaba comendo hoje em dia muito açúcar, muito carboidrato, isso acaba levando a aumento de gordura abdominal, principalmente. O brasileiro come muito sal ainda. Nós podemos diminuir a quantidade de sal na comida. Isso agrava a hipertensão. E o sono é extremamente importante. As pessoas que dormem bem, que dormem 7 horas, 8 horas por dia, elas acabam tendo menos obesidade e o risco cardíaco diminui. E a insônia é uma doença com a prevalência alta. A gente tem uns 40% da população com dificuldade para dormir. Isso, na maioria das vezes, tem como causa ansiedade, agitação, o cérebro não esfria. E a pessoa acaba demorando para dormir, tendo interrupções de sono. Então essas 3 coisas que você perguntou são extremamente importantes para o corpo funcionar bem, para o coração funcionar bem, para reduzir o risco. Então, segundo estudos, os cuidados espirituais já fazem parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia no combate às doenças cardiovasculares. Como isso se processa? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem investigado o efeito da espiritualidade na redução do risco cardíaco. Quando a gente diz espiritualidade, nós não estamos entrando na questão da religião A, ou B, ou C, mas do aspecto positivo que isso traz, de um modo geral, para quem desenvolve essa prática religiosa, essa parte espiritual. De um modo geral, as religiões pregam redução de ansiedade, de violência, de medo. As pessoas que estão mais espiritualizadas, elas vivem melhor, elas têm menos hipertensão arterial. Isso, de fato, reduz risco. E de uma maneira indireta, atuando nesses fatores. A pessoa vive mais em paz, se sente amparada, se sente protegida. E essa paz, essa redução de ansiedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e também em outras áreas, isso tem sido razão de estudos. Obviamente, você não pode comparar a ausência de religiosidade ou testar, colocar religiosidade, tirar para ver como é que fica, mas os estudos que são, sobretudo de observação, eles mostram que a espiritualidade, que a religiosidade reduz risco. Então, com todo respeito àqueles que não acreditam em nada, aos ateus, que podem ser pessoas que vivam bem, sem dúvida, mas a religiosidade e a espiritualidade têm pontos extremamente positivos na redução de risco. Então, um paciente seu, o senhor atende há algum tempo, que o senhor fala para ele, olha, o tabagismo e o sedentarismo são fatores de riscos altíssimos para doenças cardiovasculares. E ele não para de fumar e também não pratica nenhum esporte.
O que o senhor tem vontade de falar? Olha, a gente tem vontade de falar, de fato, né? Que ele, se não abandona o tabagismo, se ele não para de fumar, o risco dele continua mais alto do que poderia ser. Se ele não se esforça para treinar um pouquinho, para fazer uma caminhada que seja, ele acaba deixando de usar um direito que ele tem a partir do momento que ele está sendo orientado pelo médico. Eu falo, olha, você está na contramão, isso te aumenta risco, sai da contramão. O tabagismo, ninguém nasce com isso, é perfeitamente possível sair. É um vício, é um transtorno, e não é fácil. Às vezes a gente tem que usar medicações para ajudar, mas é sobretudo a vontade do paciente. E eu falo que é preciso aceitar nas primeiras semanas a dor que o fumante precisa ter para ele parar. É preciso sair do sedentarismo, é preciso levar a preguiça junto. Hoje, agora, a última paciente que eu atendi, ela falou, mas eu tenho preguiça, é difícil. E a gente diz, vai assim mesmo. Você leva a preguiça junto, escolhe um horário do seu dia que seja mais favorável. Tem quem vai ter mais tempo de manhã, tem quem vai preferir à tarde, tem quem pode treinar mais no meio do dia. As pessoas perguntam muito, mas que horário é melhor? E a gente diz o horário que você pode. O horário que você pode é melhor do que o que você não pode. Então, quando o paciente reluta, quando as pessoas não querem, a gente fala, olha, então nós vamos fazer o possível e se complicar, se tiver alguma coisa mais grave, nós vamos tentar minimizar os danos. Mas é extremamente importante fugir desse hábito tão destruidor que é o tabagismo. Concordo plenamente. Então, com relação à Covid, pós-Covid e as sequelas, a relação entre pós-Covid e o coração e a cardiologia. Certo. A Covid, sobretudo 2020 e 2021, causou um dano gigantesco. Nós tivemos aí muita gente que foi internado, que faleceu. E a doença naquela fase, ela causava doença cardíaca importante. Ela causava miocardite, inflamação do músculo do coração, insuficiência cardíaca, arritmias. E naquele momento agudo, nós tivemos muitas perdas por isso. O tempo, à medida que vai passando, a gente vai acompanhando e observando. E pode acontecer sim sequela de causa cardíaca, arritmias, insuficiência cardíaca, o coração que dilata e que com o tempo a pessoa precisa de tomar medicações. Nós estamos numa fase ainda muito recente e o número de casos é muito grande. Eu não vejo no dia a dia, hoje, depois de 3 anos da fase pior, não vejo no dia a dia muita alteração que a gente possa estabelecer como relação direta a Covid. Mas as doenças virais que afetam o corpo humano, elas podem causar dano cardíaco. E é importante nesse momento que a gente observe, que a gente veja o paciente precocemente, que quem tem sintoma vá logo para o seu médico e ao longo dos anos nós vamos acumular conhecimento e conseguir definir o quanto nós vamos ter de sequelas em relação a essa doença. Então, a incidência de jovens
em busca de cardiologistas vem num crescente. A que se deve esse aumento? As pessoas estão se cuidando mais cedo, sobretudo porque o acesso à informação tem melhorado, porque os veículos de comunicação têm conseguido levar essa informação de que quanto mais cedo você se cuida, menor o seu risco. As escolas, muitas vezes, para liberar a educação física, pedem avaliação cardiológica. As crianças estão vendo que fazer prevenção é importante. Os pais que têm melhorado a condição de prevenção têm acabado levando seus filhos. Eu atendo, às vezes, criança, menor de idade. E nós temos criança com colesterol alto, com hipertensão arterial, com arritmia. E a gente diz que quanto mais cedo você vai no cardiologista, faz uma avaliação, mais cedo você cuida. E isso vai reduzir risco. Então, nós temos conseguido ver as pessoas mais jovens. E quanto mais cedo a gente consegue fazer prevenção, maior o ganho a longo prazo. Doutor, nesse último final de semana, o senhor esteve em Brasília num congresso de cardiologia. Algum avanço? Esse final de semana nós tivemos em Brasília o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que acontece todo ano, e nós temos uma série de linhas de pesquisa que vão mostrando resultados e nós vamos conseguindo acumular conhecimento. Então, nós temos evolução em tratamento de colesterol, em tratamento de diabetes, nas formas que nós devemos lidar com a doença, que nós temos um aprendizado contínuo. Aquilo que um ano é uma verdade absoluta, no outro ano você aprende que tem um estudo novo, que tem uma informação nova. A gente está evoluindo para uma fase em que a medicação tem evoluído muito, as terapias estão voltando um pouco para a parte do remédio. Nós vivemos uma fase em que a gente só tinha remédio, tinha pouca intervenção. O papel da cirurgia e da intervenção com cateterismo, com angioplastia, ficou muito grande. E nós estamos voltando para um momento em que os estudos clínicos têm mostrado que numa parte muito grande dos casos, medicação, atividade física, tem dado muito ganho. Então, todos os anos a gente tem, não só esse que é o brasileiro, mas nós temos congressos dos departamentos de hipertensão, de arritmia, de aterosclerose. Isso tem ajudado muito. É um aprendizado contínuo. A gente não para de estudar. E isso acaba ajudando na evolução. Doutor, até que ponto o emocional de um homem ou de uma mulher afeta as batidas com o passar de um coração? O lado emocional da gente tem uma influência muito grande. Nós temos no corpo humano 2 tipos de estímulo, que é o sistema nervoso que a gente chama de simpático, que não é nada simpático, que é o que faz acelerar o coração, que faz subir a pressão, que existe porque em determinados momentos o corpo humano precisa estar mais preparado para lidar com a situação adversa. E tem um outro que a gente chama de parasimpático, que é aquele que esfria, que reduz o batimento cardíaco, que é aquele que predomina na hora que a gente está relaxado, que nós estamos em momentos de mais tranquilidade. E o fator emocional tem um papel extremamente importante. Nós vivemos uma época em que as pessoas correm muito, trabalham muito e tem uma necessidade que só cresce de ter um pouco mais, fazer um pouco mais. Quando isso passa de um certo ponto, isso acaba gerando sofrimento. E esse lado emocional
acaba aumentando a hipertensão, isso acaba fazendo com que os hábitos alimentares sejam piores, aumenta o risco de infarto, de morte súbita. Então eu digo para todo mundo, procure fazer o que cabe cada dia, procure minimizar os contratempos. Na maioria das vezes o que a gente tem são contratempos. Eu falo que se não é tragédia, é contratempo, e aí é preciso lidar com isso de uma maneira mais suave. É preciso evitar um pouco essa coisa da ansiedade, que eu falo sempre que a ansiedade é excesso de futuro. Se você consegue colocar sua vida muito mais no agora, você vive melhor. E isso minimiza o risco, realmente. Então, Rogério, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos assiste. É importante esse momento de poder dizer para todo mundo que, como a doença cardíaca tem uma incidência tão alta, causa tanto dano na população, que a gente procure controlar melhor as coisas que causam dano, que a gente se cuide melhor, que a gente faça mais atividade física, que a gente se preocupe menos, que, sobretudo acima dos 35 anos, que a gente vá de vez em quando no médico, vá de vez em quando no cardiologista, que a gente faça exame de sangue de rotina. E a doença cardíaca é extremamente passível de prevenção. Se a gente fizer bem feito, a gente reduz muito o risco. E quanto mais gente souber disso, melhor. Então a mensagem é que a gente melhore a prevenção. Que cada um que possa ter contato com essa nossa conversa aqui, informal, leve para o seu vizinho, leve para o seu amigo, leve para as pessoas a informação de que se elas cuidarem da saúde, elas vão cuidar menos da doença. Exatamente. O que o Dr. Rogério falou é pura verdade sobre ansiedade, porque, segundo Pablo Neruda, ele fala o seguinte: se você está ansioso, você está vivendo o futuro. Se você está angustiado, você está vivendo o passado. Então, viva o presente, que o seu coração bate no compasso certinho. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Gil. Espero que futuramente volte aqui. E estou à disposição sempre que a gente possa ajudar no esclarecimento. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. TV Saber chega ao seu final. Seremos de volta na próxima semana.